Por que que você resolveu escrever sobre dízimo? Vamos lá, cara. O Economia do Reino eu comecei a escrever por uma crise existencial, de como lidar com a riqueza e a pobreza, eu contei a história. O livro do dízimo também, uma crise existencial, cara. De viver no ambiente religioso a minha vida inteira, eu cresci nesse ambiente, e de ver muitos abusos nesse assunto. Quando eu era mais jovem, eu ouvia e falava, bom, deve ser isso mesmo, se tá todo mundo falando, se eu não der, vai vir um gafanhoto e vai me comer, então, deve ser isso mesmo, né? Tá todo mundo falando isso. E você é amaldiçoado. Por quê, gente? Pra quem não conhece, tem uma passagem em Malaquias que fala assim: traga os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, à casa de Deus, para que a sua vida dê certo e para que não venha a maldição e venha os gafanhotos e comam da sua colheita e destruam tudo. Aí as pessoas pegam essa passagem e usam ela para dizer que se você não der para a igreja, a tua vida vai ser destruída. Você vai bater o carro, você vai perder, vai ficar desempregado. Então é um conceito de maldição que existia no Velho Testamento, que é esses livros aí da época de Israel e tudo. As pessoas trazem isso e falam que o cristão vai ver isso. O que eu vi de pessoas frustradas com a igreja, que gostam de Deus, muita gente, muito brasileiro fala, cara, eu amo a Deus, eu quero servir a Deus, eu gosto de Jesus, eu quero servir, mas igreja não me bota dentro de igreja, porque pastor vai querer roubar meu dinheiro, porque esse cara aí pensa, e sabe o que eu vou te dizer, Duda? Essas pessoas têm um pouco de razão, cara, e me dói falar isso, mas tem sim, cara, porque é um abuso que foi feito por muitos anos com conceitos não cristãos. Você pode pegar qualquer passagem da Bíblia e falar o que você quiser. O livro de Eli é um exemplo disso, aquele filme, né? Sabe o livro de Eli que fala Denzel Washington. que quem tem a Bíblia tem poder. O cara pode pegar aquilo e fazer o que ele quiser com o texto ali e tal. E aí, assim, eu vi que, infelizmente, por falta de conhecimento, muita gente, dentro do contexto religioso, estava levando as pessoas para viver o medo em sua finança pessoal. Deus não chama ninguém para viver medo. Ele nos chama para uma vida em liberdade. Aí eu falei, peraí, então tem uma coisa errada. Como é que pode você ter um monte de gente falando que se eu não der, eu sou amaldiçoado, e é pra eu dar com alegria? E é pra eu ser generoso? Cara, eu vou ser bem sincero, eu já tive época quando era jovem, tempos atrás, que eu quase tive uma crise de pânico de pensar que eu não dei 10%. De pensar que o que vai acontecer na minha vida? Eu quero fazer certinho. E sabe o que foi que eu falei por muito tempo? Falei assim pras pessoas: eu não vou pagar pra ver. Eu vou simplesmente dar. Só que, cara, a questão é a seguinte: 10% não era nem o valor dado na lei mosaica. Não era. Se você pegar a Bíblia para estudar, você vai ver que tem vários dízimos que eles davam, conforme a lei. Então você tinha o dízimo dos levitas, que eram a tribo que não tinha recursos. Você tinha o dízimo das festas. Pensa, cara, o povo israelita se juntava nas festas nacionais, 3 vezes ao ano. Como que eles tinham comida para todo mundo? Como que eles tinham a xepa Era aí? uma festa longa, né? Cara, festa longa com o povo inteiro, ricos e pobres, miserável, todo mundo. Então, o povo deveria juntar o dízimo da sua colheita para levar para as festas. É mesmo? Você não sabia, não. Tá lá na Bíblia. E o terceiro tipo de dízimo é, a cada 3 anos o povo tinha que recolher a 10ª parte da renda para colocar num armazém na cidade para alimentar os pobres, órfãos e viúvas. Não tô falando. E aí você pega Deuteronômio 14 para ler. Tá lá escrito, coma o dízimo. Essa cara que eu fiz mesmo quando eu descobri, cara. Coma o dízimo. Porque nas festas eles comeriam o dízimo. Então, esse dízimo das festas era um dízimo para as pessoas comerem e celebrarem diante de Deus. Então, você tinha um dízimo que era para suprir os levitas que faziam o serviço do templo, que é tipo pastor de hoje. Você tinha um outro dízimo que era para alimentar as pessoas nas festas. E você tinha um outro dízimo que era para alimentar o povo que não tinha recurso a cada 3 anos para encher os armazéns das cidades. Mas tinha que fazer os 3, então era 30%? Então, aí que fica complexa a conta. Por quê? Porque o dos pobres era a cada 3 anos. Então não era 10% por ano, era, vamos dizer, 3,33 infinito. Só que você também tem o dízimo dos levitas para os sacerdotes. É o 4º dízimo. Que eles também tinham que dar do que eles recebiam para esse grupinho específico de sacerdotes. Cara, você viu? É complexo. Aí você pega a passagem de Malaquias que todo mundo fala, trazei os dízimos. Quais dízimos? Esses aí. Esses dízimos. Então, se a gente vai começar a falar de dízimo, a gente vai falar de suprir quem serve no templo, celebrar diante de Deus comunitariamente, todos usufruindo, e ajudar os necessitados. Isso é dízimo. Por que que nunca alguém me falou isso?
Peraí, cara, tem uma coisa errada nisso. Então eu comecei a estudar esse assunto, eu falei, gente, tem uma coisa muito errada nesse assunto, que é a falta de conhecimento sobre a história do dízimo e o que a Bíblia fala sobre dízimo. E aí eu comecei pela origem. Quando surgiu o dízimo? Essa pergunta eu faço pra você que é cristão. Você sabe dizer quando surgiu o dízimo? Duda? Cara, primeiro tem a ver com o Melquisedeque. Então, mas será que surgiu lá? Não sei. Você vê alguma passagem de Deus falando assim? Abraão deu dízimo? O que eu lembro é o negócio do Melquisedeque lá, mas não lembro exatamente qual que é o contexto. Então, lá. O contexto é o seguinte. Primeira palavra dízimo, dar a 10ª parte, que aparece na Bíblia. Ah, esse é um ponto importante também, aproveitando. Eu já vi gente que falou assim, ué, mas quem falou que o dízimo tem que ser 10%? A própria palavra dízimo quer dizer 10ª parte, né? Quer dizer, mas aí se você tem esses 3 diferentes, a conta fica mais complexa. Tá. Então, bom, depois eu volto pra origem. Eu tô comendo e falando aqui. Não, mas assim que é bom. Então, Duda, a gente tá numa conversa descontraída aqui. É um assunto muito sério. Mas se você falar assim, não, o que ele tá explicando é muito superficial, então leia o livro. Porque no livro eu tenho mais de 300 fontes, cara. Caramba. Eu pesquisei muito, foram 3 anos. E eu pesquisei todo tipo de linha teológica, desde pentecostal pra luterano, pra calvinista, pra batista. Eu fui pra todos. Toda a história do cristianismo. Pra estudar o que é falado sobre o assunto e o que os cristãos acreditam sobre o assunto. E o que eu descobri são várias coisas. Mas a primeira, eu posso falar da origem, talvez eu fale um pouco da porcentagem, fale da maldição e fale como isso aplica pra hoje nós cristãos. Pode ser? Tá, porque tem muita coisa. Pode. Vou falar da origem. A origem do dízimo tem 2 possibilidades. Ou o dízimo foi revelado por Deus para Abraão e para os patriarcas, e por isso que ele foi lá e deu para Melquisedeque. Ou ele surgiu como uma prática cultural que já existia na época e Abraão simplesmente replicou aquilo que existia. Tá. 2 possibilidades, tem cristãos defendendo as 2. Uma lista de centenas para cada um dos lados. Se for essa aqui, para explicar o que foi o dízimo de Abraão para Melquisedeque, ele teve uma guerra, aí Abraão foi lá, recuperou os despojos da guerra que tinham sido roubados, e ele pegou 10% do que ele tinha recuperado e deu para um rei ou ex-sacerdote de Salém, a gente não sabe quem é direito, a gente não entende muito a história, mas a gente sabe que é um cara chamado Melquisedeque, sumo sacerdote, e ali não fala muito sobre quem ele é. Então ele deu esse 10%. O que acontece logo em seguida disso? Ele dá os outros 90%. Ele deu? Você não lembrava. Ele deu, porque ele fala assim, eu não vou ficar com nada desses despojos para você não dizer que você me enriqueceu. É Deus que me dá o recurso, então eu não vou querer nada disso aqui. Então devolveu a parte dele. Então, primeiro, se você vai usar esse exemplo para dizer que o cristão tem que dizimar, então tem que dar tudo. Então assim, mas assim, como ele deu o dízimo, algumas pessoas, cristãos, teólogos, defendem que ele deu a 10ª parte porque foi revelado de Deus a ele, que a 10ª parte é a parte digna a se dar para um sacerdote ou para alguém que é de Deus. Aí depois ele deu mais espontaneamente. De outro lado, tem outros teólogos, tipo John MacArthur, tipo Craig Keener, vários outros que falam sobre esse assunto, que dizem assim, o dízimo já era uma prática na antiguidade. Já era dado 10% pelos assírios, pelos sumérios, pelos babilônios, todos esses caras dos tempos antigos, até antes de Abraão, davam dízimo. Peguei para estudar a história. E eu vi a enciclopédia suméria, tinha lá, dar a 10ª parte. Você sabe qual é a religião mais antiga do mundo? Hinduísmo. Sabia que o hinduísmo fala de dar a 10ª parte? É mesmo, cara. No sânscrito, que é a língua mais antiga, que era o ritual religioso hindu, eles davam a 10ª parte. Então aí, o argumento dos cristãos pode ir para os 2 lados. Ou pode ir para falar assim, tá vendo? Todas as religiões fazem isso porque Deus colocou no coração do homem essa intenção de dar a 10ª parte, algo que vem de Deus. Do outro lado, a pessoa pode falar, não, isso já era disseminado em todas as culturas e Abraão replicou isso e depois na lei foi estabelecido por Deus, mas antes não. Tá. Antes era uma prática cultural. Então você vê que já na origem tem um debate. Então já começa complexo desde... Se você segue essa linha, você pode acabar no fim falando tem que dar 10%, porque se Deus revelou isso desde o princípio, é uma nova aliança, mas continua igual. Mas aí também é difícil fazer esse argumento, porque na nova aliança é tudo. Jesus fala, quem não renunciar a tudo que tem por mim não é digno de mim. Isso não significa dar todo o seu dinheiro, mas significa o seu coração ser todo dele. Tá. Então, a porcentagem perde um pouco sentido com Jesus, mas a gente pode falar depois. Agora, do outro lado, se for uma prática cultural, a questão é, então o que é de Deus? Dízimo é de Deus? Ou não? É só cultural? Aí o que eu diria é, o dízimo foi estabelecido por Deus na lei mosaica. Aí sim. Tá. Então é Êxodo, quer dizer, Levítico, Deuteronômio e Números que falam sobre o dízimo, né, os livros da lei mosaica.
E aí que é esse formatinho que eu falei, esses Dos diferentes 3 já. tipos. Tá. Então aí você tem que pensar, bom, então se Deus estabeleceu o dízimo na lei mosaica, e eu entendo que é aplicável para mim hoje, eu preciso entender como que esses conceitos se aplicam na igreja hoje. Vai ter gente que vai falar assim, não tem mais levita, então acabou. Não tem mais templo, acabou. Não tem mais festas nacionais, acabou. Tem pobre, então, sei lá, usa pro pobre. Uhum. Então tem gente que vai tentar fazer uma aplicação literal. Tem gente que vai falar assim, não, o que permanece é o princípio, é a ideia. Não necessariamente os 10%. Por quê? Porque se você fizer a conta, e aí isso aqui é muito louco, cara. Eu fui estudar o que a história diz sobre a prática judaica do dízimo. E eu descobri, não sei se você conhece o Joséfo, que é um historiador. Ele fala que na época de Jesus, os judeus davam esses 3 dízimos. Então tá na história, registrado, que na época de Jesus, essa era a prática judaica. Tá. Eles davam esses 3 dízimos para esses diferentes fins. Não eram o mesmo fim. Então, não é 10% com 3 coisas diferentes. Porque cada um tinha um fim. 10 era para os levitas, 10 era para as festas, e 1/3 era para ajudar os necessitados. Então tem gente que fala que era 23,3333%. Essa era a quantia que eles davam. Mas também tem gente que fala que a conta é um pouco diferente, porque segundo a tradição rabínica dos israelitas, o primeiro dízimo era tirado dos 100%. O segundo era já do que sobrou do primeiro. Da dedução. O terceiro da dedução. Então acaba que fica 22,2 mais ou menos por cento. Tá. E aí, a grande questão, que eu acho que é muito importante pra gente refletir, independente se você acredita que é pra dar ou não, não eram todas as pessoas que davam dízimo. Isso é chocante. Pra mim foi muito chocante. Por que não era todo mundo que dava o dízimo? Primeiro, porque o dízimo era para ser dado do produto da terra. O dízimo era alimento. Apenas alimento. Hortelã, endro... Então, tá. A polêmica da hortelã era se tempero é alimento. Essa é a polêmica. Então você pensa assim, você tem que dar 10%, a polêmica de hoje é, será que eu posso dar do líquido ou do bruto? Era a polêmica da época, será que eu tenho que dar hortelã porque eu já dei aqui da minha comida, mas eu tenho que dar do tempero também? Tá. Então, dízimo era comida, para sustentar aos levitas, que não tinham como produzir sua própria comida, para sustentar os necessitados e alimentos para as festas. E aí, o que acontecia? Os produtores de terra que deveriam dar o dízimo. Quem não... Então não tinha nada de dízimo com dinheiro na época. Não tinha. Tá. E aí você vai pegar especialistas que vão dizer assim, é claro que não tinha dinheiro na época. Não tinha banco, não tinha moeda? Não tinha moeda. Tá. Agora eu vou te dizer, posso dizer vários, vou te dizer 3 exemplos de moeda internacional na época. Primeiro, Abraão comprou um pedaço de terra por 400 peças de prata de um outro povo, que eu esqueci agora o nome, não sei se era Hititas, para enterrar a Sara. Não tinha moeda? José foi vendido para o Egito, para os ismaelitas, por 30 peças de prata. Não tinha moeda? Isso aí é antes da lei, cara. A lei mesmo, mosaica, falava que se alguém difamasse uma mulher virgem falando que ela não é virgem, tinha que pagar 100 peças de prata pro pai dela. Não tinha moeda? Como não tinha moeda? Não faz sentido esse argumento. A moeda pode não existir naquela época como uma moedinha redonda com uma carinha, era mais peça de prata, era outro tipo de troca. Era uma forma de pagamento já, né? Forma de pagamento. Mas não existe esse argumento que não tinha moeda, por isso era comida. Dízimo era comida porque o objetivo do dízimo era sustento. Alimentação. Suprir necessidade. Esse era o objetivo. Então, quem precisava dar o dízimo é quem tinha terras ou gado. Quem não tinha, não dava. Recebia. Caramba. Como o pobre, do terceiro perfil aí. E como as festas. Tá. Sabe um versículo que as pessoas usam ao contrário? Porque não sabem a história de como os judeus aplicavam a Torá? Todo mundo deve aparecer ao Senhor de mãos... Ninguém pode aparecer de mãos vazias. Eu já ouvi esse versículo sendo falado no momento de dízimo, falando que você não pode chegar na igreja sem dinheiro. Você tem que ajudar Deus. Você quer ajudar Deus. Você tem que dar algo para Deus. Senão, você está chegando de mãos vazias. Sabe o que significa esse versículo, cara? Significa que todo mundo nas festas tinha que chegar com algo para oferecer a Deus. Ou seja, quem eram os produtores da terra e do gado tinha que compartilhar com quem não tinha, para que quem não tivesse pudesse oferecer algo a Deus e desfrutar comunitariamente daquele alimento. É muito louco, é o contrário. E a gente tem usado conceitos sem saber como eles eram de fato na lei mosaica. Então, é muito louco pensar que dízimo era comida e não era dado por todos. Ele era dado por aqueles que tinham a condição do alimento, que era o requerimento da lei. Se você dá um fast forward e vai para os profetas e ali como Israel vivia, você tem alguns relatos de dízimo. Você tem o reinado de Ezequias, que é em Crônicas. Você tem que ele restaurou as práticas do templo, da lei, e restaurou o dízimo. Você tem Neemias, que ele restaura o dízimo. E aí você tem os profetas
Amós e Malaquias, que falam do dízimo. Eu poderia falar dos 4, mas eu quero só dar o exemplo dos 2, Amós e Malaquias. Malaquias fala da maldição, de você não dar o dízimo e você perder sua casa e tal, e perder suas plantações. Amós também fala do dízimo. Só que Amós fala assim, vocês serão levados pro castigo, pro exílio, porque vocês têm feito coisa errada, vocês têm oprimido os pobres, vocês têm sido injustos, vocês têm feito coisa feia. Vai lá, Deus falando de forma sarcástica, vai lá, dá o dízimo, vai lá, mostra pros outros que vocês são generosos, vocês vão ser levados presos, porque não é isso que eu quero que vocês sejam justos. O dízimo não evitou eles de serem malditos, porque eles estavam dando por reconhecimento próprio, eles estavam dando por religiosidade, essa é a real. Tá. Eles estavam querendo mostrar alguma coisa pros outros e não estavam sendo sinceros naquela oferta. Isso não agrada a Deus, cara. Então, a questão de Malaquias e de Amós é a seguinte, não é dar ou não o dízimo que vai fazer você ser abençoado ou não. Não é isso, não tem nada a ver. A questão é onde está o seu coração. Então, já no Velho Testamento, cara. Que é o mesmo ponto do nosso primeiro bloco aqui, né? Pois sempre, cara. Né? Pois é, então volta. E aí você pega Jesus. Mas Jesus falou que tem que dizimar. Porque Jesus disse assim pros fariseus. Ai de vocês, escribas e fariseus, vocês aí religiosos, porque vocês dão o dízimo do coentro, do hortelã, mas vocês não fazem as coisas mais importantes, os preceitos mais importantes da lei. O amor, a justiça e a fidelidade. Vocês devem fazer essas coisas sem omitir as outras. Aí as pessoas falam, então Jesus falou que não pode omitir o dízimo. Então tem que dar o dízimo. Você tem, de novo, 2 possibilidades. Você pode ser mais literal nesse sentido, mas eu acho um pouco mais difícil. Por quê? Porque Jesus fala sobre as questões essenciais. E a gente tem negligenciado as questões essenciais, falando que o essencial é dar o dízimo. E o essencial, na verdade, é o amor, a fidelidade e a justiça. Essas são as coisas essenciais. Quando Jesus fala para os fariseus darem o dízimo, ele não diz para os discípulos darem o dízimo. Ele diz para os fariseus. Então a gente precisa analisar, quando Jesus... Você lembra que os pobres, eles receberiam o sustento de quem tem condição de dar o dízimo. Sabe quando Jesus vai, ele pega das colheitas, as extremidades das colheitas no sábado e falam mal dele, dos discípulos? Ele está usufruindo de um direito do necessitado conforme a lei mosaica, que é de comer das beiradas do trigo. Ele teria o direito, eles, por não terem terra, a gente não sabe se eles tinham, mas aparentemente não, porque eles estavam usufruindo desse direito. Eles teriam o direito de usufruir do dízimo. Entendeu? Tá, caramba. Muito doido, velho. Sim. O que a gente... Nossa, e é muito detalhe, né, que a gente não... Principalmente também porque muitos assuntos relacionados a isso tá naqueles livros, Deus me perdoa, mas nos livros que todo mundo acha chato. Exato. Quem quer ler números? Exato. Né? Acho que a única coisa de número lá é contar a história lá, uma história aqui ou outra, tal, né, mas cara, a parte da lei é cansativa. É cansativa. Né? E aí, esses detalhes que você tá falando que tá lá em Levítico, cara, eu nunca reparei nisso. Pois é, eu também não tinha, cara. E olha que eu tô